Quem nunca passou por uns maus bocados tentando falar uma língua estrangeira que ainda não dominava? Vai dizer que nunca aconteceu com você? Fica aqui comigo que depois da vinheta eu te conto essa história. Olá, minhas abelhinhas, meus netinhos e netinhas, meus seguidores lindos, tudo bom com vocês? Olha só, essa história de hoje, tenho certeza que muita gente aqui deve ter passado por alguma situação semelhante. Bom, eu estava indo para Montpellier, na França, justamente para estudar o francês. Eu havia estudado 1 mês e meio, não tinha dado 2 meses aqui no Brasil. Mas eu não queria passar tanto tempo estudando uma outra língua, né? Já sentindo que a idade vai chegando, a gente quer acelerar as coisas. Eu falei, não, a melhor forma de aprender outro idioma é ir para outro país. Então, 2 meses de estudos no Brasil, peguei minhas malas e fui para a França para poder completar os meus estudos e aprender a língua francesa. Porém, eu sou uma pessoa muito decidida, muito determinada e coloquei dentro da minha cabeça que desde o começo da viagem eu não ia falar nenhuma palavra em inglês, só em francês. E lá fui eu, toda animada com meus 2 meses de francês, pegar avião. Avião é fácil, né, gente? No geral, eles realmente vão sempre para o inglês e eu estou acostumada a viajar, você já sabe todas as perguntas de cabeça. Bom, porém, chegando no aeroporto de Paris, eu tinha que pegar o trem que ia me levar, atravessar o país inteiro, porque Montpellier fica no sul da França, e eu tinha que alcançar a plataforma, né? Chegar até a plataforma da onde ia sair o trem, que eu já tinha o bilhete comprado. E lá fui eu, firme e forte, tentando perguntar para os guardas, para todo mundo no meio do caminho. A cada 100 metros eu parava e perguntava outra vez para ter certeza, né, gente, que eu tava fazendo a coisa certa. Eles acho que faziam aquelas caras de que mais ou menos entenderam, eu tinha que repetir umas 2 vezes a pergunta, mas fui conseguindo. Até que eu cheguei na bendita plataforma, obrigada a Deus. Cheguei e falei, ótimo, né? Aqui, então, não me lembro o horário, mas vamos supor 5h45 saía o meu trem. E aí eu perguntei algumas vezes, não, mas para Montpellier, sim, esta plataforma. Para Montpellier, sim, esta plataforma. E logo eu desço assim, tá chegando o horário, mais ou menos, não sei, 5h42. Entra um trem na plataforma e escrito Montpellier. E eu assim, né? Acho que é o meu trem. Será que é? Será que não é? Morrendo de medo, assim, porque praticamente não era a minha primeira vez, assim, pegando o trem. Eu acho que era a segunda. Mas foi a primeira vez pegando o trem falando francês, né, gente? Então vocês podem imaginar. Mas, não sei, senti confiante, entrei no trem. Cheguei lá no trem, perguntei, esse é o trem, e francês, tá? Tudo em francês. É o trem que vai para Montpellier? Perguntei para um passageiro, sim, é o trem que vai para Montpellier. Ótimo. Então eu comecei a procurar o meu lugar, porque o meu era um lugar marcado. E aí, só que essa parte eu não tinha ensaiado, gente, eu não tinha o discurso para fazer essas perguntas. Então tava muito difícil comunicar com as pessoas. Eu tentava mostrar o meu bilhete, perguntava, e aí eles falavam, olha, eu acho que não é esse vagão, acho que você entrou no vagão errado. O que eu tinha comprado era tipo o primeiro vagão, não sei se era a primeira classe, mas é o único vagão, os únicos vagões que você pode marcar, e é mais confortável, tá próximo do bar e tudo mais. Só que eu entrei no último vagão, não no primeiro. Bom, mas isso, gente, o trem ele não fica lá eternamente esperando a Adriana saber se tá no trem certo ou tá no trem errado. O trem saiu comigo dentro, eu no último vagão, não no primeiro, e morrendo de medo de ser multada, porque na França, né, e outros países também, eles levam muito a sério. Você comprou para aquele trem, você tem que estar naquele trem, senão você é multado. E eu desesperada porque eu não sabia se estava no lugar certo, no vagão certo. Bom, no vagão eu já tinha descoberto que não. Então, né, na dúvida, eu peguei a minha malinha. A sorte que eu viajo sempre com mala de mão, né, gente? Eu não uso muita mala, não. Eu não despacho e tudo mais. E peguei minha malinha e saí atravessando o trem, acredite se quiser. Com um mochilão e mais uma malinha, eu atravessando cada vagão, cada vagão. Bom, passei por uma excursão de crianças francesas, aquela belezura, gente, vocês não podem imaginar. E o trem é longo, né? Então foi uma longa jornada até chegar no meu vagão. Cara, eu tava cansadíssima de atravessar carregando aquele negócio. E aí eu chego lá nos primeiros vagões, ainda sem saber, e já tava ficando desesperada.
engraçado, dentro do trem, mas já estava desesperada, porque também tem trens que vão direto, outros que param no meio do caminho, que você tem que fazer conexão. E nessa altura eu já estava com dúvida de tudo, se eu estava no trem certo, porque eu tinha comprado um trem direto, sem conexão. Mas, sem conexão assim, sem trocar de trem. Mas vai que eu estava no trem errado e então eu teria que fazer esse processo. Enfim, eu sei, quando eu cheguei lá nos primeiros vagões, perto do bar, eu já devia estar com uma cara de desesperada. Acho que eu já devia estar pálida, de desespero, de vão me multar, vão me prender aqui na França, eu mal tô chegando. E uma mulher olhou assim pra minha cara com aquela cara solista, de vou ajudar essa menina que ela tá precisando. Pelo menos assim foi o jeito que eu senti. E aí, gente, não teve jeito. Eu desisti do francês, investi no meu inglês e comecei a conversar com ela. E ela perguntou, você precisa de ajuda? Eu, sim. Aí ela perguntou né, você fala inglês, né? Você fala francês? Eu, qualquer coisa, só me ajuda. Desesperada. Ela, o que foi? Calma, eu vou te ajudar. Aí expliquei tudo pra ela, a situação. Ela pegou meu bilhete, ela olhou, ela falou, olha, eu acho que realmente você entrou no trem errado, porque esse era o trem das 15h42 e o seu era das 15h45, né? Então você entrou num trem antes. Mas agora fica aí de boa, porque o seu lugar já deve estar ocupado, porque quando as pessoas vão entrando no meio do caminho, e a pessoa que tinha o bilhete não tá ocupando, a outra pessoa vem e senta. Ok, então continuei minha viagem, ali de pé, mas desesperada ainda com a fiscalização. E aí a moça muito simpática continuou conversando comigo e tentando me acalmar, e ela falou, calma, eu vou falar com o fiscal assim que ele chegar. Então ela pegou assim o meu bilhete e logo, uns minutos depois, o fiscal apareceu. E aí, como ela falava inglês, ela na verdade era uma americana casada com um francês e já vivia muitos anos na França, então ela dominava totalmente o francês. E aí ela começou a conversar com ele e explicou, não, né, a situação da menina entrou no trem errado, o que pode ser feito. E aí a resposta francesa, que foi o início da minha experiência local, a resposta dele foi, ela não devia estar neste trem, ela está no trem errado. Bom, gente, eu não dominava o francês, exatamente, eles estavam falando em francês, mas deu pra perceber que o fiscal não tava nem aí pra mim. Ele, tipo, fez, né, o típico... aquela bufada francês de estar fazendo coisa errada e ainda quer pedir a minha ajuda. Enfim, mas graças a Deus eu não fui multada, continuei a minha viagem ali conversando com a minha companheira americana, minha amiga, e aí num certo ponto ela desceu e falou, fica tranquila que mais X estações você vai chegar no seu destino e não vai acontecer nada com você, vai em paz, né? Bom, ela saiu e aí eu continuei, mas obviamente ainda com medo. Chegou um ponto que o trem parou, fez um anúncio de alguma coisa, assim, eu não entendia muito bem, mas eu entendi que era alguma interrupção, algum atraso, e o trem ficou muito tempo ali parado. Só que, como eu não entendi muito bem, eu desci da plataforma, porque eu não conseguia ler o nome da estação, eu não sabia se estava perto, se eu estava longe, se eu tinha que trocar de trem. Aí eu olhei assim, falei... Não, Adriana, sobe nesse trem de novo. Subi no trem outra vez, já tinha descido. E fiquei lá e comecei a tentar conversar com outros turistas, assim, outros viajantes. E aí fui confirmando até o final, até chegar na minha estação. E realmente depois eu descobri que meu trem não era aquele, mas era um trem que vinha alguns minutos, né, atrás. E o meu trem, o trem que eu estava, ele sofreu um problema na linha, então eu fiquei alguns minutos, não sei, atrasou bastante a minha viagem. Mas chegando lá em Montpellier, já a minha anfitriã francesa estava me esperando e consegui chegar em paz, sã e salva na França, no meu destino. Ai, gente, olha, que apuro. Mas eu tenho certeza que eu não sou a única a ter passado por isso. E eu queria muito que vocês comentassem aqui alguma situação que vocês já tiveram, assim, de apuro, de tentar se comunicar, não ser entendido e parar em outro lugar. Porque aprender idioma é assim mesmo, né? É se jogar no mundo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa história, dessa experiência. Fica aqui comigo, curtindo o canal, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Um beijo, tchau!